Meus amigos, vamos abordar neste vídeo as revoluções energéticas ao longo da história e sua futura evolução rumo à energia limpa e renovável. Antes de abordar este tema, eu gostaria de lhes informar que o que vamos lhes colocar é fruto de cerca de 60 anos de atividade que eu desenvolvi no campo da energia. Foram 60 anos de vivência no setor de energia do Brasil. Vivência esta que contemplou, além da execução de projetos, propriamente dito, de usinas hidrelétricas, de subestações, de linhas de transmissão de energia elétrica, como também projetos de termoelétricas convencionais e, além da execução de projetos, também nos envolvemos no planejamento de sistemas elétricos, como, por exemplo, planejamento do sistema elétrico do Rio e de São Paulo, quando lá atuamos como assessor do superintendente de planejamento da Light, como também como assessor da vice-presidência de engenharia e tecnologia desta empresa. Além disto, atuamos em empresas como a Coelba, na Bahia, na área de engenharia, na diretoria de engenharia, desenvolvendo projetos e também desenvolvendo atividades relacionadas com o planejamento de sistemas de energia renovável, particularmente de energia solar fotovoltaica e energia eólica. Inclusive na Bahia, o grande avanço que a Bahia teve no campo da energia renovável, solar e eólica, começou quando nós exercemos o cargo de secretário de Energia do Estado. De modo que o que nós trazemos aqui para vocês é fruto de uma longa experiência que tivemos na área de energia e, evidentemente, conectado com as questões ambientais. Até porque, a partir do conhecimento que passamos a ter de que a produção de energia, sobretudo com a utilização de combustíveis fósseis, representava uma ameaça para o meio ambiente do planeta, tendo em vista que o uso, ou seja, o consumo e a produção de energia, são responsáveis por aproximadamente 60% dos gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera. Então, eu passei a me preocupar também com a questão de como atuar no sentido de modificar a matriz energética brasileira, inclusive atuando em foros de debate sobre o planejamento do sistema elétrico e do sistema de energia do país, sobre como implementar políticas que conduzissem a um novo quadro em que a energia deixasse de agredir o meio ambiente da forma como estava agredindo. De modo que, repetindo, estamos aqui trazendo 60 anos de experiência no campo da energia. E isso, na medida em que eu me envolvi e a minha formação em engenharia elétrica me possibilitou avançar no conhecimento da produção de energia sob as suas várias formas, isto, evidentemente, fez com que, além de
contribuir no desenvolvimento de projetos e de planejar sistemas elétricos no país, nós também produzimos artigos, inclusive livros. O último livro que nós publicamos, por sinal, é este, que tem o título Energia no Mundo e no Brasil. Neste livro, que foi publicado em 2015, ou seja, 6 anos atrás, nós abordamos neste livro o cenário de energia no mundo, abordamos o cenário de energia no Brasil, fizemos uma análise das energias renováveis no Brasil, contemplando hidrelétricas, o etanol, biodiesel, biomassa, energia eólica, energia solar, células e módulos fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos isolados e sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, sistemas híbridos e pilhas combustíveis. Além disto, programas de incentivo às energias renováveis no Brasil. E, nas conclusões desse nosso livro, nós apontamos qual o sistema de energia requerido para o Brasil, para lidar com os desafios que se apresentam no momento. E, além disso, o sistema energético requerido para o mundo. De modo que o que nós iremos apresentar resulta da nossa experiência, que foi inclusive colocada neste livro que foi publicado pela editora CRV de Curitiba, no Paraná. Bem, sobre o tema que nós vamos abordar, eu tenho a dizer que o nosso objetivo é o de apresentar como ocorreu a evolução do uso e da produção de energia desde a pré-história até os tempos atuais, bem como sua provável futura evolução rumo ao uso da energia limpa e renovável com o abandono dos combustíveis fósseis. E nós vamos mostrar a importância do abandono, a necessidade do abandono dos combustíveis fósseis. Da pré-história até o século XVIII, predominou o uso de fontes renováveis de energia, como a madeira, o vento e a energia hidráulica, que era utilizada por todos os humanos, os seres humanos, desde a pré-história até o século XVIII. Do século XVIII até a era contemporânea, os combustíveis fósseis predominaram, com o carvão e o petróleo, o carvão mineral e o petróleo. Mas seu uso chegará ao fim, provavelmente, a partir do século XXI, para evitar a mudança climática catastrófica global resultante de sua utilização ao emitir gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Com o fim da era dos combustíveis fósseis, virá a era das fontes renováveis de energia. É essa a tese que eu defendo. Quando prevalecerá a utilização da energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica, energia das marés, energia das ondas, energia geotérmica, energia da biomassa e energia do hidrogênio. Alguém poderia colocar o seguinte: não é a mesma coisa a energia das marés e a energia das ondas? O que eu tenho a dizer é o seguinte: a energia das marés, elas estão relacionadas com o efeito gravitacional que a Lua exerce sobre o nosso planeta, sobre o oceano, por exemplo, que faz com que, digamos assim, haja elevação do nível do mar em determinados pontos do planeta, de tal maneira que essa elevação seria utilizável para a produção de energia. Já a energia das ondas são as ondas provocadas pelos ventos sobre a água, sobre o oceano. Quer dizer, na medida que os ventos
atuam sobre a água do mar, ela provoca ondas. E essas ondas são aquelas que nós nos acostumamos a ver, inclusive quando vamos à praia. Não só o vento, mas também as correntes marinhas também são responsáveis pela produção dessas ondas. Então essa energia das ondas é diferente da energia das marés. Bem, eu começo falando sobre o uso e produção de energia da pré-história até o século XVIII. Antes de relatar o que aconteceu durante esse período, é importante dizer e destacar que a energia é um insumo essencial para os seres humanos e para o desenvolvimento econômico e social. Eu diria que a energia é, vital. É como o sangue no nosso corpo. Se, por exemplo, houver um sangramento, que houver a perda do nosso sangue, provavelmente nós não sobreviveremos a esse evento. A mesma coisa com relação à energia. A energia, se houver colapso no sistema de energia, no suprimento de energia de um país, o colapso provocará repercussões em todas as áreas, desde a produção agrícola, a produção industrial, sobre o comércio e sobre os serviços. Tem uma atividade que eu até reputo de importância similar ao da energia, que é o das comunicações. Hoje em dia, nós somos altamente dependentes das comunicações globais, através dos vários instrumentos hoje disponíveis, como a internet, por exemplo. Evidentemente que se houver um colapso nos sistemas de comunicação, isso impactará também negativamente sobre as sociedades. Mas eu diria o seguinte, que sem energia as comunicações não funcionam. Então a energia, tudo depende da energia. Inclusive a nossa sobrevivência, a nossa existência depende da energia. Pode-se afirmar que a necessidade mais básica dos seres humanos é a energia para manter seus corpos em funcionamento. Por muito tempo, nos primórdios da humanidade, a força muscular foi a principal fonte de energia utilizada pelo homem. Nos primórdios da história da humanidade, a domesticação dos animais lhe propiciou a energia mecânica necessária no transporte e a produção agrícola. A descoberta pelos seres humanos de que poderia controlar formas de energia que lhes seriam úteis, como o fogo, representou um marco importantíssimo para a humanidade, para, com o uso da energia térmica, poder cozinhar seus alimentos e se aquecer. Há cerca de 7.000 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 9.000 anos atrás, no período neolítico, começou o uso do fogo pelos seres humanos. Há alguns milênios, a energia hidráulica dos rios e a eólica foram utilizadas pela humanidade, com base na ciência e na tecnologia disponível em cada época. Por volta de 12.000 anos atrás, a Revolução Agrícola marcou o início do uso da tração animal, uma forma de produção de energia, a utilização da tração animal, da força dos ventos e das quedas d'água na produção agrícola e pecuária. Durante a Antiguidade, a utilização do vento na navegação à vela foi essencial para a colonização e o comércio nas margens do mar Mediterrâneo, substituindo a navegação a remo, que usava a força muscular humana. Durante o Império Romano, no período de 31 a.C. a 410 d.C., a lenha foi muito utilizada para a produção de armas, no processo de forjar os metais. Quer dizer, a lenha, você produzia fogo e o calor possibilitava fundir os metais visando
produção de armas. Isso causou desmatamento de grande parte da Itália e da Península Ibérica. Nessa mesma época, muito distante dali, mais especificamente na China, foram introduzidas grandes inovações em tecnologia hidráulica, pela criação de dispositivos de elevação da água, com bombeamento e sistemas de irrigação. Desde o domínio do fogo até o advento da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, não houve grande evolução na forma da humanidade utilizar energia. Eram essas as formas de energia que eram utilizadas. As mudanças na matriz energética mundial, em termos da diversidade de fontes e padrões de uso, não mudaram muito ao longo dos séculos, até a primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial aconteceu no século XVIII. Agora nós vamos falar sobre o primeiro grande evento, a primeira grande fonte de energia que mudou os rumos das sociedades, que foi o uso do carvão mineral, a partir do século XVIII, na produção de energia. Somente com o advento da primeira Revolução Industrial, também chamada a Era do Carvão e do Ferro, a primeira Revolução Industrial é chamada também de a Era do Carvão e do Ferro, ocorrida na Inglaterra em 1786, o uso e a produção de energia assumiram importância fundamental na substituição de homens e animais pelas máquinas. Com a primeira Revolução Industrial e o consequente processo de industrialização, a necessidade de energia aumentou e novas fontes primárias, com maior densidade energética, foram introduzidas. A utilização do carvão mineral como fonte de energia marcou o fim da era da energia renovável, com a utilização da madeira, dos ventos e da energia hidráulica. Marcou o fim da era da energia renovável como fonte de energia dominante, representada pelo uso da madeira e dos parcos aproveitamentos hidráulicos e eólicos utilizados desde os primórdios da humanidade, para iniciar-se a era não renovável da energia. A era dos combustíveis fósseis, com o uso do carvão mineral e a invenção das máquinas a vapor. Então, a mudança na matriz energética mundial aconteceu no século XVIII, na Inglaterra, com a primeira Revolução Industrial, com a utilização do carvão mineral, que, digamos assim, passou a prevalecer em relação aos aproveitamentos energéticos até então realizados com o uso da madeira, dos recursos hidráulicos e eólicos. Iniciando a era não renovável da energia, em que passou a se utilizar os combustíveis fósseis em grande escala, inicialmente com o uso do carvão mineral. E o carvão mineral foi utilizado, sobretudo, a partir da invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor, é importante observar, é uma máquina que dispõe de uma caldeira que, com o calor proveniente da queima do combustível, leva a água a transformar-se em vapor, tendo por finalidade transformar a energia quente, que é liberada pela queima do combustível, que é o carvão. O carvão é que foi utilizado porque ele tem um poder calorífico muito maior do que, por exemplo, a lenha, a madeira, que até então era utilizada. Então, devido ao poder calorífico do carvão, é que ele foi utilizado, entendeu? Com o combustível a ser utilizado nas máquinas a vapor. A adoção da máquina a vapor foi lenta, demorando um século. Após a patente de James Watt, que foi implementada
em 1769, passou a ser utilizada para transformar a produção industrial e o transporte terrestre com o advento da ferrovia e seu uso no transporte marítimo de longa distância com as embarcações a vapor. O advento das máquinas a vapor foi fundamental porque incrementou a indústria. Ela foi largamente utilizada na fabricação de vários produtos, sobretudo a indústria têxtil utilizou as máquinas a vapor na fabricação dos seus itens. Além disto, a máquina a vapor foi fundamental para o nascimento da ferrovia. A ferrovia nasceu com a máquina a vapor, que foi um passo importantíssimo da humanidade, o nascimento das ferrovias, e também a utilização no transporte marítimo, em embarcações, porque até então as embarcações eram à vela, eram movidas pelo vento, era a energia eólica, vamos dizer assim. Com a máquina a vapor, as embarcações passaram a se tornar independentes do vento. E com isso, incrementou também a navegação marítima. A substituição do carvão vegetal pelo coque, no caso com o uso do carvão mineral, na fundição de ferro, foi uma das maiores inovações técnicas da era moderna. Sem o uso do carvão, não haveria a fabricação do ferro. E com isso aumentou vertiginosamente a produção de ferro, que foi muito importante, inclusive no desenvolvimento de várias tecnologias que foram desenvolvidas a partir de então. Por exemplo, as próprias ferrovias, os trilhos só eram feitos de ferro, os próprios trilhos. As próprias locomotivas e os vagões utilizavam ferro na sua estrutura. Além disso, o carvão mineral estabeleceu a base para a indústria siderúrgica moderna e abriu caminho para o advento do metal chave da industrialização, o ferro, como eu já lhes disse. Bem, o uso do petróleo começou a partir do século XIX. E isso foi resultante das novas transformações ocorridas na indústria a partir de 1860. Essa fase foi chamada de Segunda Revolução Industrial, quando passou-se a utilizar o petróleo. É chamada Segunda Revolução Industrial. E essa Segunda Revolução Industrial ficou conhecida como a Era do Aço e da Eletricidade. Com a Segunda Revolução Industrial, que perdurou até a primeira metade do século XX, foram necessários novos combustíveis de maior poder energético, de maior poder calorífico, sendo o petróleo o combustível que reuniu essas propriedades. Iniciou-se assim uma nova fase na utilização dos combustíveis líquidos, que perdura até os dias de hoje. Inicialmente, o petróleo foi utilizado só para a obtenção de querosene e óleos lubrificantes. O querosene era utilizado, sobretudo, na iluminação das cidades. As cidades eram iluminadas, antes do surgimento da eletricidade, por lâmpadas a querosene. E, inclusive, nas residências, as pessoas utilizavam lampiões em que era utilizado o querosene para o seu uso. Então, como eu já disse, com a Segunda Revolução Industrial, que perdurou até a primeira metade do século XX, foram necessários novos combustíveis de maior poder energético, sendo o petróleo o combustível que reuniu essas propriedades. Iniciou-se uma nova fase de utilização dos combustíveis líquidos,
que perdura até os dias de hoje. Inicialmente, o petróleo, como já lhes disse, era utilizado para a obtenção do querosene e óleo lubrificantes. Nesse tempo, a gasolina, gerada durante a destilação do petróleo, era jogada fora nos rios ou queimada. Por vezes era misturada com o querosene para produzir um perigoso explosivo. Entre as invenções surgidas durante a Segunda Revolução Industrial estão o processo de Bessemer, de transformação do ferro em aço. Essa foi uma invenção muito importante, porque o aço surgiu a partir do processo de Bessemer, de transformação do ferro em aço, que permitiu a produção do aço em larga escala. O dínamo também surgiu porque permitiu a substituição do vapor, utilizado nas máquinas a vapor, pela eletricidade. Passou-se a usar a eletricidade como alternativa às máquinas a vapor. E o motor de combustão interna permitiu a utilização do petróleo em larga escala, criando condições para o uso de seus derivados no automóvel e mais tarde nos caminhões e aviões. Mas um destaque importante é o seguinte, que na Segunda Revolução Industrial houve a invenção do processo de Bessemer, de transformação do ferro em aço, houve a invenção do dínamo, que permitiu substituir o vapor pela eletricidade, o vapor produzido pelas máquinas a vapor pela eletricidade, e também foi inventado o motor de combustão interna, que permitiu a utilização do petróleo em larga escala, seja em automóveis, em caminhões e mais tarde em aviões também. A utilização da gasolina como combustível para veículos automotores só começou após a invenção dos motores de combustão interna. E a produção de automóveis em grande escala. Quer dizer, então a invenção dos motores de combustão interna e a produção de automóveis foram determinantes da utilização da gasolina. O automóvel se tornou viável com a invenção do motor a combustão interna e a descoberta de que se podia utilizar o derivado de petróleo, a gasolina, como combustível, que ocorreu a partir de 1876. Nikolaus August Otto, engenheiro e inventor alemão, foi quem inventou e construiu o primeiro motor de combustão interna, de 4 tempos, e determinou o ciclo teórico sobre o qual trabalha o motor de explosão, que é o que nós utilizamos até hoje, o conhecido ciclo Otto. Daí em diante, a demanda por derivados de petróleo, especialmente a gasolina, aumentou de maneira vertiginosa nos países industrializados, sobretudo. O petróleo, até então somente empregado na obtenção do querosene, passou a ser fonte de obtenção da gasolina. Algumas décadas mais tarde, essa mesma tendência transformou o diesel em um combustível utilizado em jipes e caminhões, e o óleo combustível de larga utilização na indústria a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o petróleo passou a ser uma peça importante, na matriz energética mundial a partir dessas invenções que passaram a demandar esses derivados de petróleo, sobretudo a gasolina. O uso da eletricidade aconteceu a partir do século XIX. Veja que o petróleo, o carvão surgiu no século XVIII, como também o petróleo no século XVIII. A partir da segunda metade do século XVIII, passou-se a utilizá-lo. Já a eletricidade aconteceu o seu uso a partir do século XIX. Então você vê que é bem recente o uso da eletricidade em todo o mundo.
E a eletricidade tem uma importância fundamental, porque ela está presente em todos os campos, em todas as áreas de atividade humana. A segunda revolução industrial foi a continuação do processo de revolução na indústria, por meio da melhoria de técnicas, da criação de máquinas e de novos meios de produção. Tudo isso aconteceu com a segunda revolução industrial. Os avanços no conhecimento científico e tecnológico possibilitaram o uso da eletricidade e a invenção das máquinas elétricas no século XIX, juntamente com a introdução dos veículos automotores. Aconteceram basicamente na mesma época. A invenção dos veículos automotores, que aí demandou muito petróleo, muito derivado de petróleo, foi o caso da gasolina, e também surgiu o ponto de partida para o uso da eletricidade, com a invenção das máquinas elétricas, que lançaram as bases para a introdução da moderna sociedade de consumo. A moderna sociedade de consumo nasceu, sobretudo, com a segunda Revolução Industrial. Foi em 1913, nos Estados Unidos, tendo como carro-chefe a indústria automobilística, que a segunda Revolução Industrial se consolidou. Com a segunda Revolução Industrial, a eletricidade surgiu como um esforço combinado de vários engenheiros e cientistas, começando com a descoberta de Michael Faraday da indução eletromagnética. Então essa descoberta de Michael Faraday da indução eletromagnética foi o ponto de partida da utilização da eletricidade. Isso culminou no trabalho de Thomas Edison, que não apenas projetou a primeira lâmpada elétrica, que substituiu o velho lampião e que se utilizava o querosene como combustível, né? Mas também construiu uma usina geradora de eletricidade e um sistema elétrico em corrente contínua em 1880 para fornecer energia aos clientes na parte baixa de Manhattan, em Nova York. Então, quem implantou o primeiro sistema elétrico do mundo foi Thomas Edison, que foi também o inventor da primeira lâmpada elétrica. Mais tarde ocorreu, nas duas últimas décadas do século XIX, a famosa guerra das correntes elétricas, entre a corrente alternada, defendida por Nikola Tesla e George Westinghouse, e a corrente contínua, defendida por Thomas Edison. Thomas Edison implantou seu sistema elétrico em Nova York baseado na corrente contínua. Entretanto, o Tesla desenvolveu a utilização da energia utilizando corrente alternada. Vou lhe explicar depois a diferença entre uma e outra e quais as vantagens da alternada em relação à contínua. A diferença entre a corrente elétrica contínua e a corrente alternada é que, enquanto na corrente contínua os elétrons movem-se em um único sentido, a corrente alternada possui elétrons que variam sua direção constantemente. Se os elétrons se movimentam num único sentido, essa corrente é chamada de contínua. Se os elétrons mudam de direção constantemente, trata-se de corrente alternada. Para a distribuição de eletricidade, a corrente elétrica alternada é significativamente mais prática do que a corrente contínua, uma vez que é muito mais fácil mudar a tensão elétrica na corrente alternada do que a tensão da corrente contínua. Por exemplo, as correntes elétricas que nós temos em uso, de modo geral, além das extra altas tensões que vão até 1000 kV, 1000 kV,
e até 200, 500 kilovolts, 200 kilovolts, 100 kilovolts, 32, 38 kilovolts, até 12 kilovolts, ou até chegar, por exemplo, às tensões que nós usamos em nossas residências, de 127, 220 a 300 e 127 volts. Então a corrente alternada possibilita essa utilização das tensões elétricas em vários níveis, diferentemente da corrente contínua, que há mais dificuldades de você promover essa utilização nesses níveis, nesses diferentes níveis. Isso dá uma flexibilidade gigantesca. A partir de um trabalho com campos magnéticos rotacionais, Nikola Tesla, que é um gênio, sinal, o Nikola Tesla foi quem primeiro projetou a ideia do carro elétrico. Por exemplo, os carros elétricos que estão sendo fabricados hoje em dia são baseados nos estudos de Nikola Tesla. Realmente foi um gênio, um dos maiores gênios da humanidade. Não é por acaso que o principal fabricante de carros elétricos norte-americanos deu a denominação de Tesla para a sua fábrica de carros elétricos. Então, como eu já disse, a partir de um trabalho com campos magnéticos rotacionais, Nikola Tesla desenvolveu um sistema de geração, produção de energia, geração e produção de energia, transmissão através de linhas de transmissão e uso da energia elétrica proveniente da corrente alternada. O uso da energia elétrica é o que nós fazemos, usando um liquidificador, entendeu? No computador, na geladeira, nas lâmpadas que nós utilizamos em nossas residências. Tudo mais resulta dos procedimentos sugeridos por Nikola Tesla. Tesla, que é um gênio, fez uma parceria com George Westinghouse para comercializar esse sistema. Foi aí que começou a guerra das correntes elétricas entre Tesla, associado a George Westinghouse, e Thomas Edison. Porque havia uma discussão nos Estados Unidos sobre a utilização, se deveria ser corrente contínua ou corrente alternada. Entretanto, prevaleceu a corrente alternada, porque apresenta como vantagens a possibilidade de abaixar ou aumentar facilmente sua tensão elétrica em volts, né, por meio de transformadores. O papel do transformador numa subestação elétrica é de abaixar ou de elevar as tensões elétricas, né, para transmitir energia. E de modo que a corrente alternada é favorecida porque apresenta como vantagem a possibilidade de abaixar ou aumentar facilmente sua tensão elétrica por meio de transformadores, e a transmissão de alta potência é mais econômica, é muito mais econômico você transmitir eletricidade através de corrente alternada do que com corrente contínua. Isso está demonstrado na prática, pois oferece menor perda energética na transmissão, no transporte da energia. Os sistemas elétricos implantados no mundo passaram a ser nela baseados. Hoje a corrente alternada é a norma para sistemas de energia elétrica que produzem eletricidade, com o uso de usinas hidrelétricas e termoelétricas convencionais e nucleares, entre outros. Bem, vamos falar agora sobre o uso da energia nuclear. Isso aconteceu a partir do século XX, na produção de energia elétrica. Então observe que nós falamos do carvão, falamos do petróleo, falamos da eletricidade e agora vamos falar da energia nuclear. O funcionamento, antes de falar sobre o que significa
o uso da energia nuclear na produção de energia elétrica, é importante explicar o funcionamento de uma usina nuclear na geração de eletricidade, que consiste no uso do reator nuclear, que é a peça principal da usina, para simplesmente ferver água. A finalidade do reator é aquecer a água, levá-la ao ponto de fervê-la, cujo vapor é empregado por um ciclo termodinâmico para mover um alternador e produzir energia elétrica. Então, se utiliza das leis da termodinâmica para fazer com que esse vapor produzido pelo reator nuclear seja empregado em um ciclo termodinâmico para mover um alternador. Um alternador é uma máquina que é acionada exatamente pelo vapor. Esse vapor faz com que esse alternador gire. E ao girar, esse alternador produz energia elétrica. A energia nuclear é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. A transformação de energia nuclear em energia elétrica pode acontecer controladamente em reator nuclear através da fissão nuclear do urânio como principal aplicação civil da energia nuclear. A energia elétrica foi gerada pela primeira vez por um reator nuclear em 3 de setembro de 1948, pelo reator de grafite X10 em Oak Ridge, Tennessee, nos Estados Unidos, acendendo uma lâmpada elétrica. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Hoje, os Estados Unidos é o país com o maior número de usinas nucleares, totalizando 104, representando 18% da matriz energética do país. A França está no topo dos países com maior dependência deste tipo de energia, com uso em 80% da energia nuclear em sua matriz energética. A principal vantagem da energia nuclear é a de que ela possibilita a não utilização de combustíveis fósseis. Esse é um dos aspectos principais do uso da energia nuclear, como o petróleo e o carvão mineral, na produção de eletricidade. A energia nuclear passou a ser defendida até por alguns ecologistas, pelo fato de não gerar gases do efeito estufa. Esses ecologistas defendem uma virada radical em direção à energia nuclear, como forma de combater o aquecimento global, resultante da emissão de gases do efeito estufa pelos combustíveis fósseis, especialmente o petróleo. Em comparação com a geração hidrelétrica, o uso da energia nuclear tem a vantagem de não requerer o alagamento de grandes áreas para a formação dos lagos e dos reservatórios. É uma vantagem em relação às hidrelétricas, porque a hidrelétrica exige o alagamento de grandes áreas, evitando assim a perda de áreas de reservas naturais ou de terras agriculturáveis, que ficariam comprometidas com o alagamento dessas áreas, bem como pela remoção de comunidades inteiras das áreas que são alagadas. No entanto, as usinas nucleares, apesar de apresentar essas vantagens, têm a desvantagem relacionada com a disposição final de seus resíduos, o lixo atômico, não solucionado até hoje, e com a impossibilidade de evitar acidentes, como aqueles ocorridos em Chernobyl, em 1986, e em Fukushima, em 2011, que ao ocorrerem assumiram dimensões catastróficas. Um aspecto que é importante observar é que os combustíveis fósseis estão contribuindo para a mudança climática global. É um dos principais fatores responsáveis pela mudança climática global. Não há dúvidas de que as atividades humanas sobre a Terra provocam alterações no meio ambiente que vivemos.
Muitos desses impactos ambientais são provenientes da geração, manuseio e uso da energia, com o uso de combustíveis fósseis, com a utilização de combustíveis fósseis. A principal razão para a existência desses impactos ambientais reside no fato de que o consumo mundial de energia primária, proveniente de fontes não renováveis, como petróleo, carvão, gás natural e nuclear, corresponde a aproximadamente 80% do total. 80% de toda a energia produzida no planeta tem como fonte geradora petróleo, carvão, gás natural. Os três são combustíveis fósseis e emissores de gases de efeito estufa. E, além disso, também contribui para esses 88% da matriz energética, também a energia nuclear. Então, essas quatro fontes, petróleo, carvão, gás natural e nuclear, representam 88% de toda a produção de energia do planeta, cabendo apenas 12% as fontes renováveis, que eram 100% até o século XVIII. Se utilizava 100% de energia renovável. Esta enorme dependência de fontes não renováveis de energia tem acarretado, além da preocupação permanente com as possibilidades de esgotamento destas fontes, que é uma das possibilidades que existe. Existem estudos que apontam que, no caso do petróleo e do gás natural, no petróleo haveria um esgotamento neste século XXI. O gás natural teria uma vivência maior até o início do século XXII. O carvão, por sua vez, teria a disponibilidade dos recursos existentes no planeta são muito grandes e isso demandaria 2 séculos para ser esgotado. Mas o problema é que o petróleo é que é o principal energético utilizado, sobretudo, como combustível líquido. O carvão, claro que pode-se obter o carvão liquefeito, pode-se liquefazer o carvão, mas isso tem um custo que faz com que sua utilização seja onerosa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que além dessas possibilidades de esgotamento dessas fontes, existe a emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa na atmosfera, que bateram recorde em 2013. Os últimos dados que eu tenho disponível são de 2013, tendo sido da ordem de 36,3 bilhões de toneladas, aproximadamente 3,9 vezes a quantidade emitida em 1960. Ou seja, de 1960 até 2013, praticamente quadruplicou a quantidade de gases que são colocados nos pontos mais altos da atmosfera. E esses gases, eles ficam lá acumulados, eles não se dispersam. E eles passam a se constituir em fatores impeditivos à liberação do calor produzido na superfície do planeta Terra para o espaço. Então ele atua como uma espécie de barreira, no sentido de impedir que o calor existente no planeta Terra, proveniente, calor esse que é provocado não só pelas atividades internas no planeta Terra, mas também pela radiação solar, na medida que o Sol, por exemplo, aquece o planeta. E na medida que esse calor, que é produzido sobre a superfície do planeta Terra, não é transmitido para o espaço, então ele fica acumulado. E aí provoca o chamado efeito estufa. Exatamente isso que é provocado pelos gases do efeito estufa, ao atuar como barreira à transferência do calor
para o espaço, do calor produzido na superfície da Terra para o espaço. Bem, tudo leva a crer que, se for mantida a tendência atual de consumo de energia, a participação dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, na matriz energética mundial alcançará 80% em 2030, de acordo com projeções realizadas pela Agência Internacional de Energia. O petróleo tem uma posição dominante entre as fontes de energia utilizadas. O petróleo, o carvão e o gás natural são, pela ordem, as fontes de energia mais utilizadas na atualidade, no consumo mundial final de energia. Os países industrializados são os maiores consumidores de energia, seguidos da China, Rússia e outros países da Ásia. Os países industrializados que eu faço referência são os países integrantes da Organização Econômica vinculada, por exemplo, aos países como os Estados Unidos, e os países da Europa Ocidental e também a Austrália e Nova Zelândia. Segundo a Agência Internacional de Energia, o petróleo e o carvão são os maiores responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera, cujos maiores emissores são os países industrializados, da OECD, como eu falei, né? Que são os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Se for mantida a tendência atual, é muito provável que em 2025, ou seja, daqui a 4 anos, o mundo estará fazendo uso de 75% a mais de energia e que a maior parte dela será fornecida pelo petróleo, pelo carvão, pelo gás natural e pela energia nuclear. Este é o cenário energético provável para os próximos 30 anos, se a atual matriz energética mundial for mantida. A Agência Internacional de Energia advertiu que o mundo se encaminhará para um futuro energético insustentável se os governos não adotarem medidas urgentes para otimizar os recursos disponíveis. Para a Agência Internacional de Energia, até 2035 seria necessário investimento mundial de 38 trilhões de dólares em infraestrutura energética, ou seja, 2/3 em países fora da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, os países da OECD, a OCDE. Né? Para atender a crescente demanda, 90% deveria servir para abastecer os países emergentes, como a China e a Índia. Independentemente das várias soluções que venham a ser adotadas para eliminar ou mitigar as causas do efeito estufa, a mais importante são, sem dúvidas, a adoção de medidas que contribuam para a eliminação ou redução do consumo de combustíveis fósseis na produção de energia, bem como para seu uso mais eficiente nos transportes, na indústria, na agricultura e nas cidades, seja em residências e no comércio, haja vista que o uso e a produção de energia são responsáveis por 57% dos gases de efeito estufa emitidos pela atividade humana. Nesse sentido, é imprescindível a implantação de um sistema de energia sustentável. E agora nós vamos falar sobre qual seria o futuro sistema de energia sustentável. Em um sistema de energia sustentável, a matriz energética mundial só deveria contar com fontes de energia limpa, para ser sustentável. Hidrelétrica, solar, eólica, hidrogênio, geotérmica, das marés, das ondas e a biomassa.
não devendo contar, portanto, com o uso dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, para ser efetivamente sustentável. Até alcançar esta condição, a matriz energética mundial deveria passar por uma transição em que conviveriam as fontes de energia renovável e não renovável, como proposta pelo World Watch Institute, que preconiza reduzir à metade a produção mundial de petróleo. Essa é a proposta da World Watch Institute. Reduzir à metade a produção mundial de petróleo e de 90% de carvão, ou seja, ainda mantém 10% da produção de carvão e 50% da produção de petróleo ainda. Em conta de fontes de energia renováveis, deveria crescer quase 4 vezes. Esta é a proposta do World Watch Institute. Segundo o World Watch Institute, no ano 2030, as energias renováveis deveriam ser da ordem de 70% da produção total de energia do planeta. Para otimizar os recursos energéticos disponíveis no planeta, é preciso implantar um sistema de energia sustentável em escala planetária. Não adianta, por exemplo, implantar sistema sustentável nisto naquele país, sem que se aplique ao conjunto do planeta. É necessário que em todo o planeta seja adotado um sistema de energia sustentável. As tecnologias já se acham à disposição para dar início a essa transição histórica de energias, que só ocorrerá com mudanças fundamentais na política energética na grande maioria dos países. Segundo o World Watch Institute, o primeiro passo das mudanças na política energética no mundo consiste em redirecionar um grande número de políticas governamentais dos países de modo que se destinem a realizar os objetivos centrais da eficiência energética e da redução do uso de combustíveis fósseis. Então tem que haver um esforço no sentido de, paulatinamente, progressivamente, reduzir o uso dos combustíveis fósseis e aumentar a eficiência energética de todos os motores, máquinas, equipamentos utilizados. Por exemplo, recompensar a aquisição de veículos automotores eficientes. Por exemplo, os veículos mais eficientes deveriam ser menos taxados, vamos dizer assim, pelo governo. E também de veículos elétricos, que deveriam também ser bastante menos taxados, né? Encorajar alternativas de transporte de massa de alta capacidade, sobre trilhos, sobretudo, né? Como, por exemplo, a utilização de ferrovias, metrôs, isso em substituição ao automóvel nas cidades, né? Reestruturar as indústrias de energia e elevar os impostos sobre os combustíveis fósseis. Sobre a questão da substituição, por exemplo, no caso do automóvel, do caminhão, em país como o Brasil, o lógico seria a implantação de ferrovias para cobrir um país de dimensões continentais como o Brasil. Tem que ser ferrovia, não deve ser o caminhão. O caminhão só deve ser utilizado para o transporte curta distância. E na medida que se utiliza a ferrovia, movida nas cidades, claro que isso significaria uma economia de combustíveis fantástica e, além disso, haveria menos emissão de gases do efeito estufa, não só dos caminhões, mas também dos automóveis. No caso dos automóveis, um incentivo à utilização, por exemplo, do VLT, o veículo leve sobre trilho, que é o bonde elétrico, bonde moderno, seria uma alternativa também para o uso nas cidades, além do metrô, que é um trem subterrâneo.
Um sistema de energia sustentável somente será possível se, além do abandono dos combustíveis fósseis, a eficiência energética for também muito aperfeiçoada. Precisa que investir na eficiência energética. Que haja menor consumo de energia na utilização de determinadas máquinas e equipamentos. Com o sistema de energia sustentável, é muito possível que o gás natural passe a ser, entre os combustíveis fósseis, o único desses recursos energéticos a ser utilizado no futuro. A energia nuclear não será uma fonte importante de energia em um sistema energético realmente sustentável. Isso se deve em grande medida aos acidentes de Chernobyl, na ex-União Soviética, e Fukushima, no Japão. Independentemente das várias soluções que venham a ser adotadas para eliminar ou mitigar as causas do efeito estufa, a mais importante é, sem dúvidas, a adoção, na fase de transição, de medidas que contribuam para a eliminação ou redução do consumo de combustíveis fósseis na produção de energia, bem como para seu uso mais eficiente nos transportes, na indústria, na agropecuária e nas cidades, ou seja, em residências e no comércio. Haja vista que o uso e a produção de energia são responsáveis por 57% dos gases de efeito estufa emitidos pela atividade humana. Neste sentido, é imprescindível a implantação de um sistema de energia sustentável. Bem, as conclusões que podemos extrair de tudo isso que acabamos de expor é de que a humanidade se defronta no momento atual diante da necessidade imperiosa de substituir os combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, por fontes de energia limpa, para evitar a mudança climática catastrófica que se admite com a manutenção da política energética atual, bem como adotar medidas de eficiência energética ou de economia de energia para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e, evidentemente, reduzir o consumo de energia. Energia limpa significa respeito a toda fonte de energia que não emite substâncias poluidoras. Isso é que é energia limpa. Essa é a definição mais básica e sucinta a respeito de energia limpa. Sua produção e consumo são importantes para a proteção do meio ambiente e para a melhora da qualidade de vida das pessoas. As fontes de energia limpa a serem utilizadas preferencialmente são a hidroelétrica, a solar, a eólica, o hidrogênio, a geotérmica, das marés, das ondas e a biomassa. Excepcionalmente poderão ser utilizadas como fonte de energia a nuclear, que teria restrições pelos riscos que ela representa, e o gás natural, por seu combustível fóssil menos agressivo ao meio ambiente. As fontes de energia limpa já são uma realidade em todo o mundo. O futuro do setor energético em todo o mundo significará obrigatoriamente o uso de fontes de energia limpa. A energia limpa é uma alternativa concreta para fazer frente à degradação ambiental e à má utilização dos recursos naturais do planeta. O uso da energia limpa é, sem sombra de dúvidas, a forma racional de garantir a sustentabilidade do planeta Terra para as atuais e futuras gerações. A transição da matriz energética atual, baseada em combustíveis fósseis, para que contempla a adoção de uma matriz energética sustentada em energia limpa, requer a otimização dos recursos energéticos disponíveis no planeta, com a produção mundial de petróleo sendo reduzida à metade e a de carvão de 90%, enquanto a de fontes de energia renováveis cresceria quase 4 vezes. Estou falando aqui que a passagem do modelo atual, em que prevalece o uso dos combustíveis fósseis, para o estágio de energia limpa, requer uma etapa de transição. E essa etapa de transição significa
reduzir a metade a produção de petróleo, de 90% da produção de carvão e utilizar 4 vezes as fontes renováveis, crescer de 4 vezes as fontes renováveis de energia. Progressivamente, a matriz energética mundial evoluiria para ter em sua composição a predominância de energia limpa e renovável. Isso deveria acontecer no futuro a ser alcançado a depender dos avanços que se consiga efetivar nessa fase de transição. Portanto, meus amigos, essas são as mensagens que eu transmito para vocês a respeito das revoluções energéticas ao longo da história e a sua futura evolução rumo à energia limpa e renovável. Dá para perceber da relevância, da importância de que isso aconteça. Porque se for mantido o modelo energético atual, baseado em combustíveis fósseis, teremos um desastre representado pela mudança climática, que poderá ser catastrófica para toda a humanidade. Se nós queremos construir um futuro que possa ser usufruído pelas futuras gerações, pelos nossos descendentes, nós temos que nos empenhar no sentido de que a matriz energética mundial ela seja modificada profundamente no sentido de que a energia limpa prevaleça no futuro. É isso que eu tinha a dizer. Eu gostaria de dizer que com este vídeo nós encerramos nossa apresentação em nosso canal durante este ano. Só retomaremos a apresentação de novos vídeos a partir de 2022. Eu aproveito a oportunidade para desejar a todos vocês boas festas e um feliz 2022, que seja um ano capaz de proporcionar as condições para que nosso país consiga sair do impasse em que todos nós nos encontramos em todos os campos de atividade, no campo econômico, social, no campo político, e que possamos ter um governante ou um governo capaz de efetivamente planejar e administrar nosso país de forma racional e democrática. Esse é o meu desejo, de modo que eu desejo para todos vocês muita saúde e paz em 2022. Um grande abraço para todos.